O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs que aqui se encontram na comunidade Nossa Senhora Rainha do Mundo, aqui da nossa paróquia de São Pedro Apóstolo, você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha pelas redes sociais da nossa paróquia, você que se encontra em casa, na sua família, em algum lugar, pelas mídias sociais nos acompanhando. Hoje nós vivenciamos, experimentamos e refletimos, o 17º domingo do tempo comum. Hoje também, último domingo do mês de julho, nós trazemos também um mês inteiro dedicado aos nossos irmãos dizimistas. Irmãos dizimistas esses que fazem com que a evangelização também aconteça, contribuem generosamente devolvendo a Deus parte daquilo que Deus dá a cada um deles. E dessa forma, com a administração da igreja, vai evangelizando, vai formando novos padres, novos irmãos e irmãs na evangelização, contribuindo para todos os trabalhos pastorais, a manutenção do templo, a ação social da igreja. Tudo isso é fruto, caríssimos irmãos, da devolução generosa do seu dízimo. Por isso, não podemos deixar também de trazendo em foco um pouco a primeira leitura do primeiro livro dos Reis, onde nós temos a narração então de Salomão, ainda jovem, tendo que conduzir o seu reinado. Salomão então se vê ainda muito novo, inexperiente, para dar conta de conduzir essa porção do povo. E então, Salomão então em sonho, tem a revelação de Deus. Deus se revela a ele, Deus fala com Salomão em sonho. E aí eu não posso deixar de fazer relação com esses momentos favoráveis que no sonho Deus se revela também. Se revelou para Maria, se revelou para São José, assim também Deus fala para Salomão em um sonho. E aí Salomão vem expressar um pouco que o que ele quer é conduzir o seu povo com justiça. E Deus fala para Salomão então: você podia me pedir tanta coisa, podia me pedir
derrotar os seus inimigos, podia me pedir ainda mais riquezas, mas Salomão pede então esta sabedoria para conduzir com justiça o seu povo. E aí, caríssimos, eis que Deus então coloca no coração de Salomão essa sabedoria. Caríssimos, nós também na nossa caminhada, na nossa vida, precisamos pedir a Deus que nos alimente, que nos traga sabedoria para sabermos discernir aquilo que de fato Ele quer para cada um de nós. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas, escolhas errôneas na nossa vida, porque nem mesmo pedimos a Deus esse discernimento para fazer a escolha certa. Da mesma forma também reflito que o que nós estamos pedindo a Deus, é claro que nós precisamos, temos que pedir por nós também, sem dúvida nenhuma, mas nós precisamos também nos libertar um pouco do nosso egoísmo, de só pedir para nós, de só olhar para as nossas necessidades, mas também fazer com que nós peçamos para os outros, mesmo quando pedimos para nós, mas para que nós sejamos abençoados e que através dessa bênção possamos alcançar o outro também. Muitas vezes quando nós somos abençoados, essa bênção tem que se espalhar, tem que se multiplicar, tem que transbordar em mim e alcançar as pessoas ao meu redor. Por isso faço esse link com os dizimistas também, que ao serem abençoados com o dom de poder trabalhar, levantar o seu sustento, abençoam a outras pessoas ao devolver o seu dízimo. Isso com certeza é já fruto dessa sabedoria divina, que é uma sabedoria que não fica em nós mesmos, não para em nós, não é uma sabedoria que para no egoísmo, na prepotência, no individualismo, mas não, nos leva ao encontro do outro, nos leva a abençoar também a outros. E dessa mesma forma, essa sabedoria divina precisa nos ajudar a discernir aquilo que é precioso verdadeiramente. E aí Jesus vem nos falar no seu evangelho, trazendo essa parábola, essa forma característica de Jesus falar aos pequenos, pois eram também aqueles que tinham o coração aberto para ouvir e entender a Jesus, pois muitas vezes os sábios, com o coração fechado, não faziam pouco a coisa, faziam um pouco caso das palavras do Senhor, não compreendiam, mas os pequenos compreendiam com essas palavras simples de Jesus. E aí Jesus, nessa parábola de hoje, vem nos mostrar, num primeiro momento, aquele que estava caminhando, e então encontra um tesouro. Caríssimos irmãos, muitas vezes nós não estamos nem muito preocupados com as coisas, com nada, mas de repente nos deparamos com um tesouro precioso. Muitas vezes nos deparamos com Jesus que se revela, Jesus que é esse tesouro precioso, esse reino ao qual Ele nos configura e nos mostra, nos revela e nos traz. Muitas vezes nós encontramos também esse reino em coisas simples, sempre digo. Às vezes nós estamos em algum lugar e alguém passa por nós e faz a diferença na nossa vida, nos ajuda de alguma forma, nos traz uma palavra amiga, uma palavra de sabedoria, e ali nós encontramos verdadeiramente Jesus presente naquela pessoa, naquelas palavras, naquela situação. Em outros momentos também nós estamos à procura de algo, estamos a procurar. Quantas pessoas estão por aí vagando, procurando Deus aqui e acolá. Mas, caríssimos irmãos, quando nos encontramos verdadeiramente com o Senhor, Ele então transforma a nossa vida, Ele muda a nossa história,
E aí, de tal modo, onde nós falamos aqui, isso verdadeiramente é precioso, e isso realmente vale a pena. E aí, quando nós sentimos isso, sendo procurando, ou seja, quando nós nos encontramos, aí nós começamos a fazer aquele movimento de sair, vender os nossos bens e irmos de volta, adquirir ainda mais esse reino, adquirir ainda mais Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, esse movimento nós precisamos fazer na nossa vida. Irmos desfazendo, irmos abrindo mão daquilo que é efêmero, daquilo que é passageiro, para irmos verdadeiramente nos apegando, nas coisas preciosas de Deus. E aí, caríssimos, à medida que nós vamos fazendo esse movimento, nós vamos fazendo com que o reino do Senhor aconteça aqui e agora. Porque na hora que eu vou me libertando do egoísmo, da prepotência, daquilo que não é ruim, da violência, daquilo que é ruim em mim, do pecado que ainda teima em enraizar nos nossos corações, à medida que isso vai se libertando de mim, eu vou tirando isso, eu vou sendo uma pessoa melhor. E ao ser uma pessoa melhor, eu vou contagiando aqueles que estão ao nosso lado, a começar em mim. Isso vai se propagando às pessoas, e então eu vou fazendo com que um lugar melhor aconteça. Então nós vamos configurando a nossa vida, a vida de Cristo, e aí o reino do Senhor vai acontecendo ao nosso redor, o reino do Senhor vai acontecendo junto conosco, e nós vamos transformando a sociedade, nós vamos transformando as nossas famílias, nós vamos transformando o lugar aonde nós trabalhamos, nós vamos transformando o lugar onde nós estudamos, a nossa vizinhança. Caríssimos irmãos, é possível, à medida que nós vamos nos entregando ao Senhor e vamos nos aproximando ainda mais dEle. De fato, aonde nós estamos colocando as nossas riquezas, aonde nós estamos colocando as nossas pérolas também. Nós somos um dom precioso do Senhor. O dom da vida que foi conferido e dado para cada um de nós. O que nós estamos fazendo com esse dom? Muitas vezes nós vamos gastando a nossa vida com coisas fúteis, com coisas que só nos degradam, com coisas que atacam e ferem o coração de Deus. Nós machucamos as pessoas e vamos gastando a nossa vida, a nossa juventude, tudo, a nossa saúde, com coisas que não valem a pena. Caríssimos irmãos, que nós possamos pegar a preciosidade que é Jesus Cristo, que é o seu reino, mas a preciosidade também que se encontra em cada um de nós, homens e mulheres batizados e batizadas, que foram abençoados com o dom da vida pelo próprio Deus. Nós precisamos também fazer a diferença na vida do outro com os nossos dons. Servir a igreja é um caminho, meu irmão e minha irmã. Servir ao Senhor na comunidade é um caminho também de servir ao irmão, de fazer com que vale a pena a sua vida, os dons que Deus te deu sejam multiplicados a favor do irmão, a favor do outro. Não poderia também falar um pouquinho, expressar aqui como Deus nos ama, Como Deus é maravilhoso por cada um de nós. E aí, na carta de São Paulo aos Romanos, ele diz também que aqueles que Deus predestinou, também os chamou. Nós somos predestinados e fomos chamados por Deus, cada um com o seu dom, cada um com a sua forma. Uns são chamados para serem padres, outros diáconos, outros bispos. Nosso Santo Padre foi chamado a ser Papa, você é chamado a ser irmão, a ser irmã, nas mais diversas pastorais da nossa igreja. Caríssimos, Deus nos chamou, nos predestinou, também nos tornou justos em Cristo, e tornando-nos justos, nos glorificou também em Cristo Jesus. Cristo Jesus esse que é nosso irmão também,
porque cada um de nós se fez em Cristo, imagem e semelhança do próprio Deus. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs que nos acompanham nessa noite, neste domingo, dia do Senhor, que nós possamos pedir a esse Deus que é amor, a esse Deus que é misericórdia, a esse Deus que nos olha com bondade e nos quer salvos, e que nos tornou-se salvos em Jesus Cristo, mas que cada um de nós possa, com a nossa vida, com a vida de cada um, configurada a vida de Cristo, nós possamos sempre, iluminados pelo Espírito Santo, irmos buscando cada vez mais a preciosidade que é servir a Jesus, a preciosidade e a riqueza que é estar com Jesus, a preciosidade e a riqueza que é de se entregar totalmente a Jesus Cristo e deixar que Ele conduza a nossa vida, conduza a nossa história, e assim, caríssimos irmãos, nós vamos juntando sim riquezas, não simplesmente as riquezas terrenas e materiais e passageiras, mas vamos juntando riquezas no céu, na pátria definitiva, a qual aguarda a cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos irmãos, com confiança professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo